Opa, bom, no vídeo de hoje eu vou trazer uma teoria que se juntam 3 teorias que eu havia pensado em uma só para contar como a história de FNAF é escrita. Possivelmente essa teoria vai ter alguns furos e algumas coisas erradas, porém, o principal é 50% do que eu vou dizer aqui pode estar certo pelos motivos que eu vou mostrar ao decorrer do vídeo. Primeiro de tudo, sem enrolação, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse um like e prestasse bastante atenção e dissesse nos comentários o que você acha dos pontos que eu vou dar aqui. Eu vou separar em 3 partes, as 3 teorias separadas, e depois eu vou fazer um resumo inteiro delas, certo? Então vamos do começo. A primeira parte dessa teoria trabalha na questão dos 3 personagens principais de Five Nights at Freddy's. Quais são? Se eu perguntasse pra você quais seriam os 3 personagens principais, possivelmente você me diria William Afton, Michael Afton e o terceiro, eu não sei o que você me diria. Porém, não, esses não são os 3 personagens principais da história. Os 3 personagens principais de Five Nights at Freddy's são Michael Afton, Elizabeth Afton e Old Man Consequences. Por que o Old Man Consequences? Vamos em partes, na real. Vamos primeiro para o Michael. Michael é o personagem que tenta fazer o bem, porém de forma errada. Michael Afton é o personagem que, por culpa, ele se torna um problema. Um personagem que nos traz a ideia de algo falso, algo que não é o personagem, algo que a gente confunde ele com o vilão da história, que é o seu pai. Aí entra o William Afton. Elizabeth Afton é o personagem que torna um personagem inocente um personagem ruim. A inocência desse personagem faz ele ser manipulado para fazer algo ruim. E o terceiro e mais importante, Old Man Consequences. Old Man Consequences, ele não é um personagem em si, mas sim um conceito. Tudo em FNAF tem como começo ele. O começo da Fazbear, por exemplo. Temos William Henry e sua filha Charlotte Emily. Desculpa se eu errei algum nome, tá? Continuando. Old Man Consequences dessa vez é o William, porque são as consequências daquele homem. O Michael Afton é o Henry. O Henry faz o mesmo papel do Michael, um personagem que só queria fazer o bem, que tenta fazer o bem, mas não sabe que está fazendo algo ruim. Há algum personagem que talvez faça ele se tornar o vilão no futuro. E a sua filha, que é a Elizabeth dessa vez. Charlotte Emily tem como principal papel ser uma personagem inocente que vai tornar o Old Man Consequences um problema. Por quê? William só matou a Charlotte por culpa do ódio que ele sentia pelo Henry. Como eu disse, Henry fez algo ruim sem saber. Ele alimentou a raiva de um psicopata a ponto dele acabar com a família dele. Os personagens têm personalidades parecidas propositalmente. Por quê? Exemplo, como eu disse, Henry não sabia o problema que ele estava se tornando ali. O Michael também não sabia o problema que ele estava se tornando. Tanto é que ele foi fazer a brincadeira com a criança chorona. De colocar a criança chorona dentro da boca de um dos robôs, de um dos animatronics. Que é a mordida de 87. Was that the bite of 87? Como eu disse, Michael é o personagem que acha que está fazendo algo que não é um problema e vai se tornar um problema, fazendo ele se tornar o vilão. A criança chorona faz o papel da Elizabeth dessa vez. A inocência te torna o problema. E o Old Man Consequences são a consequência deles terem feito os animatronics. Nisso, entendendo esse conceito, vamos para a segunda parte da teoria, que é sobre a Ballora. Ballora é um personagem que ele se distancia de tudo o que FNAF é. Todos os robôs de Five Nights at Freddy's têm um significado de questão de ser um brinquedo. A Ballora não. Por quê? Eu acredito fortemente que os Funtimes são recriação da família Afton. Sendo Funtime Freddy a criança chorona, pois ele tem um ursinho de pelúcia e ele é a representação da criança. E ele é o Freddy, que é a pelúcia que a criança chorona usa. Michael Afton, Funtime Foxy, pois é a máscara que Michael sempre usa. Circus Baby sendo Elizabeth. E Ballora sendo a esposa de William. Mas não confunda com eles estão dentro do corpo. Simplesmente
William recriou a sua família em robôs, pois William é um homem que gosta de ter o controle sobre as coisas. E nada melhor para ele do que criar o próprio controle da sua própria família da forma que ele bem entender. O fato da Sister Location estar embaixo da sua casa faz eu acreditar mais ainda nessa teoria. E o ponto principal da Ballora é, ela sai dos eixos de o que é um robô em Five Nights at Freddy's. Por quê? Aquela música da Ballora, ela não é direcionada ao Michael, ela não é direcionada a algo que aconteceu na história, ela não é direcionada ao William, ela é direcionada ao jogador. O jogador é o que ela tá tentando se comunicar. Ela não tá falando com o personagem, ela tá falando com quem tá jogando a história. E o principal, ela diz algo sobre uma caixa vazia, uma sala escura e uma caixa vazia. Isso quer dizer que você está simplesmente em uma sala que você não sabe o caminho que você vai seguir. Você não tem noção de uma saída desse lugar. Porque tudo isso é um ciclo. Você está preso a uma caixa escura que você não sabe como sair. Pois você, jogador, não entende as consequências daquele homem. Voltando, Old Man Consequências. A terceira parte, e a um pouco viajada, é a parte do Secret Breach. Qual é o final canônico do Secret Breach? Antes de eu falar qual eu acho que é o final canônico, eu vou explicar o que eu acho que pode ser uma Sister Location. Uma Sister Location, pra mim, na minha opinião, não é... Pra mim, uma Sister Location não é só o lugar do FNAF 4. Uma Sister Location é um checkpoint da história. Imagine que você tem uma linha onde você tem pontos para você poder parar e continuar dali. Five Nights at Freddy's tem isso e ele usa Sister Location como o checkpoint. A cada 3 jogos a gente tem esse checkpoint. O primeiro checkpoint de todos é no começo, na casa dos Afton, onde tudo começa, onde William começa. O segundo checkpoint vem depois dos 3 jogos Five Nights 1, 2 e 3 com o Sister Location. Sister Location é o checkpoint para você parar e falar, ok, aqui é outro ponto da história que eu vou ter que analisar diferente. Então temos FNAF 4, 5 e 6 e o próximo Sister Location, Help Wanted. Help Wanted não em si é uma Sister Location por ter os Funtimes, mas sim porque ele é um ponto principal para você parar e falar, ok, aqui é de novo, eu vou respirar, parar e prestar atenção em mais coisas novas. Temos agora os outros 3 jogos, FNAF AR, FNAF Secret Breach e sua DLC. O próximo ponto, onde a gente vai ter esse checkpoint, é o Help Wanted 2. Por isso vamos voltar a Sister Location. Mas por que eu disse tudo isso? Porque esses 3 pontos da história é onde todo o loop do Five Nights at Freddy's começa. A cada checkpoint um loop recomeça. Qual é o loop atual? Temos o Michael Afton da vez, que é o Gregory. Gregory acha que está fazendo certo em suas escolhas, mas ele não sabe que ele vai se tornar o vilão, assim como Michael. A Elizabeth da vez seria a Vanessa. Vanessa está sendo usada para conquistar o que o William quer, o que o Glitch Trap queria. O nosso Old Man Consequências da vez é o Glitch Trap. São um resultado de tudo o que aquele homem fez. O que a gente vai parar para pensar agora é por que eu falei que esses 3 personagens são esse ciclo. Primeiro, Gregory. Gregory deixou a Cassie para trás para morrer. Coloque Cassie como a criança chorona. É a mesma situação. Michael deixou a criança chorona morrer por não entender o que estava fazendo. Gregory, a mesma coisa. Gregory tem medo de que o Mimic possa sair. Mas ele sabia que a Cassie já estava dentro do elevador. Gregory tentou fazer uma escolha certa, porém o tornando o vilão. Já Vanessa é totalmente manipulada como Elizabeth para seguir um caminho e ter uma fantasia que a torna o que William quer. Circus Baby e Vanny são exatamente o mesmo conceito. E o Old Man Consequências é a ação do porquê tudo isso está acontecendo. Glitch Trap é a consequência. Por que o Old Man Consequências de um jacaré foi para uma aparência de um coelho? Porque são a consequência, como o seu nome diz, de tudo que está acontecendo. O William também é um loop. O loop do William, saiba que ele realmente vai voltar. Por quê? O loop do William Afton é
fazer alguma ação, ficar um tempo fora de tela e voltar com uma ação pior. A sua primeira ação foi criar os robôs e matar a Charlotte. Segunda ação foi ficar um pouco fora e voltar e matar as 5 crianças. Terceira ação foi ele voltar e pegar as almas das crianças quebrando os robôs. Quarta ação foi ele ficar um pouco fora, voltar e morrer para as almas e virar o Springtrap. Tudo isso se torna um looping. E a principal culpa desse looping é suas ações. Tudo o que está acontecendo é culpa dessas ações do William, porque tudo é um ciclo. E o que a gente pode esperar do próximo Five Nights at Freddy's, o Help Wanted 2? Agora vem um ponto que eu vou levantar. O final canônico é o final da Scoop Room. O Mímico não está morto. Tira isso da cabeça, o Mímico não morreu. Por quê? A Scoop quebra o Mímico e faz ele meio que cair. A Scoop é literalmente o ciclo aonde vamos fazer o Mímico se tornar o Mímico podia ser o Old Man Consequences daquela situação, aonde o Gregory e tal tire o Glitch Trap, como eu disse, e coloque o Mímico. O Mímico é a Old Man Consequences da vez. Agora temos a mudança de história. O Mímico é o Michael Afton da vez, porque ele não sabe que está fazendo algo ruim. Para ele só está fazendo o que ele foi feito para fazer, tornando ele o vilão. A Elizabeth da vez é a Cassie, pois a Cassie vai estar presa, tendo que sair de lá. E o Old Man Consequences da vez é o Blob. Por que o Blob? Porque o Blob vai ser, com certeza, o principal ponto do Help Wanted 2. Aquela Sister Location mostra que a gente vai dar aquela pausa agora para começar a entender uma nova história. Um novo começo de um novo mistério de Five Nights at Freddy's. Então é isso. Essa é o resumo rápido da teoria. Se ficou alguma dúvida, por favor, comente que eu respondo aí nos comentários. Qualquer coisa eu faço um vídeo melhor, explicando mais do que eu penso sobre isso. Se gostou, você já sabe, deixa seu like e tal. E até a próxima.